Quando debatíamos os cortes da Bolsa da FAPEMIG na Comissão de Educação, numa audiência que a professora Beatriz realizou, nós já vimos ali o impacto que isso causaria, né? Falávamos em mais de 5 mil bolsas de iniciação, impacto na condição dos alunos de permanência dentro do ambiente, porque muitos têm esse recurso como um recurso fundamental para a sua garantia de presença nos lugares de aprendizado, e também o prejuízo às pesquisas importantes. Quantas pesquisas não foram relatadas que seriam paralisadas no campo da medicina, no campo da tecnologia, por causa desses cortes. E já naquela ocasião a gente dizia que o governo deveria estabelecer prioridade, né? Claro que falamos do momento de dificuldade financeira, orçamentária, mas isso não foi problema, por exemplo, do governo manter mais de 600 cargos comissionados na Secretaria de Fazenda que consomem recursos altíssimos dos cofres. E, pasmem, nós estamos falando dos maiores salários do serviço público, 15 mil, 17 mil, 20 mil, e ainda receberiam valores semelhantes em comissionamento. Então, a gente também aponta lugares que poderiam ter ajuste para poder fazer esse equilíbrio e garantir a manutenção dos recursos. Mas é importante contextualizar o seguinte, que o governo federal, e não está muito diferente hoje no Estado, a política hoje não é uma política de priorização da educação. O ataque ao ensino superior, por exemplo, por parte do governo federal, tem sido um negócio absurdo. Absurdo. O contingenciamento dos recursos, dos 30%, e é 30%, não é 3%, porque é aquilo que você não pode contingenciar, porque é constitucional, que é o pagamento de folha, aposentado e tudo, não pode ser contingenciado, não pode ser levado em consideração. Estou falando daquilo que é discricionário e pode ser contingenciado. Então, sim, é 30%, impacta a vida das instituições. Esse já é um problema. O corte também afeta agora o ensino básico. Já havia sido cortado mais de 2,5 bilhões e agora mais de 340 milhões para os livros didáticos do ensino básico. Então, é o governo inimigo da educação, não tenham dúvida. É um negócio tão sério que você vê um ministro da Educação para poder explicar uma medida, enchendo a mesa de chocolatinho para comer chocolatinho junto com o presidente, e o presidente acaba não esperando a hora e come chocolatinho antes, acho que é por isso que o corte foi ainda maior, né? E depois, não satisfeito, faz um negócio dançando na chuva. Cara, quando eu vi aquilo lá, eu achei que era a oposição que tinha feito. Falei, pô, ridículo a oposição fazer um negócio desse, né? Eu sou de oposição ao governo, mas eu acho que o debate tem que ser mais qualificado. Aí me contaram que não, que era o próprio ministro que tinha feito aquilo. Aí eu quase caí para trás. Falei, então nós estamos perdidos mesmo, né? Então eu estou dizendo como é que o negócio não é fácil. Já vinha lá atrás, ainda no governo Michel Temer, quando foi aprovada a emenda constitucional 95, ali você já tinha uma sinalização, né, de congelamento, que eles chamam de gasto, mas nós vamos chamar investimento porque é educação, por 20 anos. Ali já começou um pouco a anunciar a morte do serviço público essencial a qualquer cidadão. E agora, no momento que nós estamos vivendo, isso se agrava. O governo federal não tem dinheiro para a educação, mas tem 40 milhões para cada deputado que vota a reforma da Previdência. Ele não tem dinheiro para a educação, mas gasta 13 milhões em cartão corporativo, inclusive a primeira-dama reformando a sua sala com 330 mil reais. Então, não tem dinheiro para muita coisa, mas para essas ações tem, né? Para essas medidas acaba tendo. Então, a luta que lá está, ela não é muito diferente do que nós estamos fazendo aqui. Claro, resguardadas as proporções, que eu ainda acho que aqui, apesar de eu ter divergência, a política do governador Romeu Zema, pelo menos não fica fazendo bravatinha ideológica para poder enrolar os outros, como é feito no governo federal. Então, aqui a gente ainda está conseguindo fazer uma disputa, um debate mais no campo político do que como é feito lá no campo dessa insanidade, ainda que numa campanha que não cessa. Mas aqui a gente precisa, então, insistir. Aí lá naquela ocasião, falando do corte dos recursos da FAPEMIG, também da situação da UENG, também da situação da Unimontes, é claro que você faz uma audiência, você problematiza, joga a luz, dá visibilidade, mas aí você tem que propor alguma coisa, porque aí a gente faz o requerimento, encaminha a secretária de Estado de Educação ou o governador que possa garantir os repasses. Tá, mas dá para ir além. Em termos das prerrogativas, das competências que o Poder Legislativo tem, ele pode ir além. Então, eu falei, Bia, por que a gente não propõe, então, uma PEC? Na verdade, é uma PEC que ela é subscrita por mais de 50 deputados. A gente teve iniciativa, mas nós temos mais de 50 deputados que são autores. E, mais importante que isso, serão aqueles que estiverem dispostos a votar junto com a gente. Por que a gente não faz uma PEC, de certa forma, proibindo o contingenciamento dos repasses? Porque aí foi colocado lá na Constituição 1% para a FAPEMIG, 2% o UENG e Unimontes. Nenhum governo nunca cumpriu, nem o do meu partido.
nem do meu partido. Claro, sabemos da crise econômica, tinha 7,2 bi de déficit, evidente que o governo Zema também herda com algum déficit, mas a verdade é que desde que isso foi colocado no dispositivo legal, nunca foi cumprido. Ou tem que tirar isso da Constituição, não é verdade? Para não falar que reincidentemente estão descumprindo, ou a gente precisa agora sentar e falar, pô, tem que cumprir o que está na Constituição. Eu percebi que na Constituição tinha um dispositivo que, quando tratava do repasse para outros órgãos do Estado, trazia um artigo que literalmente proibia e estabelecia sanção pelo descumprimento. Dizia assim que... E aí, basicamente, eu reproduzi na proposta da PEC que eu apresentei para o caso repasse da ONG da Unimontes. O artigo que nós reproduzimos, ele traz o seguinte: é vedado a retenção ou restrição ao repasse ou emprego dos recursos atribuídos aos órgãos mencionados no parágrafo 1º desse artigo, sob pena do crime de responsabilidade. Esse artigo já aparecia quando o governo não repassava para outros órgãos, por exemplo, o Ministério Público e Defensoria, mas ele não aparecia quando tratava do repasse para o ONG, Unimontes e FAPEMIG. Então, nós estamos reproduzindo o que já está na Constituição, que funciona em outros casos, para que possa ser aplicado também nessa situação. Feito isso, o governador sabe que poderá estar incorrendo em crime de responsabilidade não fazendo o repasse dos recursos, podendo, inclusive, ser acionado. O que eu queria colocar é o seguinte: os valores pagos, sem considerar os restos apagados do ano passado da FAPEMIG, que estão sendo quitados, que não entram no percentual obrigatório, para vocês terem uma ideia, até 10/8 do ano passado, em 2018, foram mais de 47.700 milhões de reais. Até agora, esse valor está em 34,7 milhões de reais, ou seja, 13 milhões a menos que 2019, considerando e comparando o mesmo período. Isso ainda longe de estar dentro do percentual do 1% do orçamento. É dado do Portal da Transparência. Nós tivemos aumento da receita em Minas Gerais, já no início desse ano. Dados da Receita da Secretaria de Fazenda, nos 6 primeiros meses de 2019, apontam um aumento de 6 bilhões em relação ao mesmo período do ano passado, aumento real de 3,5% acima da inflação. Então, nós estamos falando que o Estado passa a ter uma condição de poder garantir o repasse daquilo que está previsto na Constituição. A previsão de arrecadação do orçamento para 2019 é de 100 bilhões. Se a gente fosse considerar a FAPEMIG, o Estado teria que garantir pelo menos 1 bilhão de repasse. No caso das instituições, das universidades, 2%, 2 bilhões. A previsão na lei orçamentária anual, entretanto, para 2019 é de 297 milhões para esse ano. Muito longe do que está no dispositivo constitucional e muito longe daquilo que será realizado financeiramente, que tem o orçado e tem o realizado, né? Penso eu, até agora, comparando o que nós estamos tendo de desembolso dentro do período. Entre as pesquisas financiadas pela FAPEMIG, para vocês terem uma ideia do impacto, tem uma pesquisa em parceria com a unidade da Fiocruz em Minas, com relação ao vírus Zika e a febre amarela. Tem também na UFMG uma pesquisa que estuda evolução e prevenção de câncer de fígado. E lembrando que a FAPEMIG ficou em 4º lugar nas depositantes de patente na área de biotecnologia no Brasil. Rapidamente, porque se a gente for citar tudo que tem de pesquisa, que para o presidente Bolsonaro talvez fosse balbúrdia, mas que tem de pesquisa concreta e importante, de interesse público, estou citando algumas para vocês terem uma ideia. Quando a gente fala da Universidade do Estado de Minas Gerais, nós estamos falando de uma universidade que está presente em 16 municípios, com 115 cursos de graduação e mais de 21 mil alunos. O que foi pago até agora, 105 milhões de reais, longe também do que estava previsto no dispositivo constitucional, porque a sua previsão na LOA para 2019 era 202 milhões. O governo, então, segundo as notícias do dia 7 de julho de 2019, fez um contingenciamento de 25% dos recursos destinados. Alguns professores sem receber auxílio, inclusive alimentação, e corte nos terceirizados do setor de limpeza. A Unimontes, nós temos 11 campos, atendendo as regiões norte e noroeste de Minas, do Vale de Jequitinhonha e Mucuri, com em torno de 11.413 alunos, mais de 50 anos de história. Desempenham um papel imprescindível na saúde da região norte, com o Hospital Universitário Clemente Faria. Suspensão da carne nas refeições do hospital e desativação de leitos. Notícias de março de 2019.
pago até agora 105 milhões de reais, não, pago 155.800 mil em 2018 e até agora 139 milhões. 16 milhões a menos em 2019 para a Unimontes. A previsão na lei orçamentária é de 311 milhões de reais. Então, aqui eu estou passando esses dados para ver qual que é o cenário. O que tinha de previsão orçamentária legal autorizada aqui na Assembleia e o que tem de realizado no mesmo período. Eu não sou contrário ao governo fazer esforço fiscal para poder fazer algum contingenciamento na busca de reequilíbrio de contas, mas isso não pode ser em prejuízo dos serviços essenciais. Entendo que na educação, na saúde, na segurança pública, você tem que ser muito comedido para fazer qualquer tipo de corte. Muito comedido. Outras áreas, que são serviços relevantes, mas talvez não tão essenciais, às vezes não se vislumbra essa mesma energia. Relembrando de novo, Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais. Bem, para poder concluir essa minha primeira parte, deputada Beatriz, eu acho que depois, como alguns encaminhamentos que nós vamos tirar aqui dessa audiência, a solicitação para que a Comissão de Constituição e Justiça possa apreciar a PEC. Ela precisa ser pautada, acho que nós temos que encaminhar um requerimento, pedindo ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Dalmo Ribeiro, que coloque em pauta essa proposta, porque ela tem que ser votada e aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, e depois vai tramitar em pelo menos mais 2 comissões, até estar apta para ir à votação em plenário. Isso é uma ação, um ato que nós temos que tomar para que ela avance. Outras ações são importantes e vai precisar do engajamento de todos. Acho que nós podemos, nas unidades, fazer abaixos assinados para encaminhar a todos os 77 parlamentares da Assembleia para que aprove. Penso que nós devemos realizar atos também para aprovação e não contingenciamento para aprovação da PEC e não contingenciamento de recursos. A utilização das redes sociais, organizando grupos em apoio às medidas que garantam os recursos para essas instituições. Falei aqui dos atos, das manifestações. Como nós temos unidades da UENG, da Unimontes e das universidades federais que têm essas parcerias com a FAPEMIG em vários municípios mineiros, e esses municípios têm a presença das câmaras municipais, dos prefeitos, dos sindicatos, importante também buscar desses parceiros manifestações públicas em apoiamento à luta em defesa da educação superior e da pesquisa. Então, eu apresento de maneira rápida um conjunto de propostas que nós temos que fazer de campo, de luta, e aqui mais institucional, que compete a nós deputados, na tramitação do projeto.